Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite e cuidado. A mais nova dor de cabeça do brasileiro agora é uma mensagem de texto que chega no seu telefone, se passando exatamente pelo maior aplicativo de mensagens do planeta. Por isso mesmo, atenção para esse alerta, porque a tal mensagem é só o começo de um golpe. Chega em forma de um link, sugerindo que você corre perigo se não atualizar o seu aplicativo. Mas é só clicar nesse link para perder o controle sobre a sua conta inteira e muito mais. Tiago recebeu o aviso que dizia ser preciso atualizar o aplicativo por um link. Desconfiado, ele não clicou. Eu bloqueei e na outra semana de novo, o mesmo nome. E o perfil tem até o nome no perfil de foto, veja meu status, o nome do perfil. E ali já desconfiei, entendeu? Se fosse uma pessoa leiga, que não presta atenção, não assiste, não tem informações, não assiste jornais tipo assim também, cairia. Esta semana, a Polícia Civil de São Paulo publicou um alerta informando que criminosos têm criado perfis que imitam um aplicativo de mensagens. Eles dizem que a conta foi clonada e enviam um link para recuperar o acesso. Parece uma simples atualização, mas é uma armadilha. Ao clicar, o usuário entrega o acesso do próprio celular. E assim, os criminosos conseguem invadir aplicativos de mensagens, documentos e até contas bancárias. É muito parecido com o original, de fato. Tem que prestar muita atenção. Eles sempre vão tentar fazer com que você clique num link e com isso poder roubar seus dados pessoais, dados financeiros, ou até se passar por você. A amiga desta professora entrou num desses links e teve as contas invadidas. Pediu para compartilhar a tela dela, aí ela compartilhou, aí fez a limpa de todas as contas dela. Dados de uma pesquisa internacional revelaram que apenas 4 em cada 10 brasileiros conseguem identificar as fraudes mais sofisticadas, como as produzidas com o uso de inteligência artificial. O que a gente recomenda é que a pessoa, no mesmo momento, bloqueie essa mensagem e denuncie, porque quanto mais pessoas denunciarem, menos pessoas acabam caindo no golpe. Donald Trump relata encontro rápido com Lula, faz elogios e diz que vai se reunir com o presidente brasileiro. A conversa entre os dois chefes de Estado abre espaço para negociação sobre o tarifaço. No Brasil, bolsa sobe e dólar cai depois do anúncio da reunião. Em discurso de abertura na ONU, Lula defende a soberania brasileira e o trabalho do judiciário. Em Brasília, Conselho de Ética da Câmara abre processo que pode cassar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Em São Paulo, mais de 24 horas depois do temporal, os moradores ainda calculam os prejuízos. E a passagem de um super tufão causa mortes e inundações na Ásia. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Estamos juntos para você saber que o vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, Alexandre Furtado, foi preso numa operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, ele é suspeito de chefiar um esquema de envio de cocaína para a Europa. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. Segundo a polícia, os suspeitos integram uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas e na lavagem de dinheiro. Entre as apreensões, dinheiro, joias, relógios e carros de luxo. Traziam a cocaína principalmente da Bolívia, e faziam remessas da droga para a Europa. E na lavagem de dinheiro, movimentavam por meio de empresas fictícias, empresas de fachada e também algumas empresas que estão no mercado formal. A investigação começou há 4 anos, depois da apreensão de mais de 450 quilos de cocaína no estado do Pará. O carregamento seria enviado para a Holanda. Neste período, a polícia estima que o grupo tenha movimentado cerca de 300 milhões de reais. O mesmo valor foi bloqueado em bens dos investigados, que vão responder por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Entre os presos está Alexandre Furtado, o Teta.
presidente da Escola de Samba Império de Casa Verde e vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Segundo a Polícia Federal, ele é um dos responsáveis pelo envio de cocaína para a Europa. O apoio do PCC ao esquema é investigado. Em nota, a Liga das Escolas de Samba disse que não tem informações adicionais e que se manifestará oportunamente. A Império de Casa Verde reafirmou o compromisso de respeito às instituições e à legalidade. A defesa de Alexandre Furtado não foi encontrada. Outros 11 suspeitos foram presos hoje. A Polícia Federal ainda busca foragidos no Brasil e no exterior. Temos 3, pelo menos, com difusão vermelha já, estrangeiros, inclusive, compradores da droga. E há outros que estão foragidos no Brasil que nós não encontramos, né, nos endereços que nós realizamos as buscas. Um policial militar foi assassinado no estacionamento de um supermercado no Rio de Janeiro. O subtenente, que estava de férias, foi surpreendido por criminosos encapuzados de moto. Bom, só este ano, 48 agentes de segurança foram mortos no estado. Equipes da Polícia Militar fizeram buscas pelos suspeitos de envolvimento no assassinato na Gardênia Azul, zona sudoeste do Rio. A comunidade é vizinha ao supermercado onde o crime aconteceu. Sidney dos Santos de Bossan, de 53 anos, estava no estacionamento e guardava as compras no carro quando foi surpreendido. De acordo com testemunhas, o subtenente da Polícia Militar foi baleado ontem à noite por 2 homens que estavam em uma moto. A vítima morreu na hora. A rede de supermercados fechou a loja depois do assassinato e informou que colabora com o caso. Pegaram ele por trás. Só que ele não tinha inimigo, gente. Ele era uma pessoa maravilhosa, ele não fazia mal a ninguém. A Delegacia de Homicídios assumiu as investigações. A polícia não descarta nenhuma hipótese, inclusive a de execução. Depois do ataque, os criminosos fugiram sem levar nenhum pertence da vítima, como a arma do PM, que ficou no local. Desde o início do ano, 99 agentes de segurança pública foram baleados no Rio de Janeiro. 48 morreram. Ele ia se aposentar agora, no final do ano. Ele amava fazer o que ele fazia, ele amava proteger a população. Quase 80 mil imóveis continuam sem luz na Grande São Paulo, um dia depois daquele temporal que atingiu a região. Nessa terça, árvores caídas ainda bloqueavam ruas e os moradores contavam os prejuízos. Hoje foi dia de limpeza na casa do André, depois do vendaval. As árvores quebraram a maior parte do meu telhado, já estamos sem energia já há quase 24 horas e geladeira e tudo, imagina o tamanho do prejuízo depois, né? Um dia depois do temporal, várias ruas da capital seguiam com árvores caídas. Ontem, em todo o estado, quase 900 ocorrências do tipo foram registradas. Um dos casos foi com este taxista, que levava uma passageira. Ninguém se feriu. Depois que a gente foi perceber que era uma árvore que tinha caído em cima do carro. Ficamos 40 minutos até chegar o bombeiro por causa da rede elétrica. O foco dos trabalhos nesta terça-feira é retirar os troncos e galhos das ruas para, aos poucos, liberar o trânsito. Mas esta não é uma tarefa rápida. Essa árvore aqui, por exemplo, caiu sobre esses 2 carros. Um deles estava passando bem na hora da queda. A motorista não ficou ferida. Tem que esperar realmente a Enel fazer o desligamento de energia quando essa árvore tem contato com a rede energizada. Eu não posso colocar em risco a vida dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários. Nos últimos dias, a atmosfera estava muito quente e com a chegada de uma frente fria, o contraste de temperatura favoreceu a formação de ventos intensos e chuva. Ainda hoje, o aeroporto de Congonhas teve 11 pousos e decolagens cancelados por causa do mau tempo. Em Higienópolis, área nobre da capital, moradores contavam os prejuízos depois da ventania quebrar janelas de vários apartamentos, entre eles o da Dona Rosa. O vento foi tão forte que, além de arrancar a janela, arrancou também a porta aqui do quarto. E esse outro quarto aqui do lado também ficou prejudicado. Vários livros aqui da prateleira caíram e agora a Dona Rosa vai ter o trabalho de limpar e organizar o apartamento novamente. Ela mora aqui há mais de 20 anos e se assustou com o temporal.
O medo de ser carregada e o medo de que, obviamente, houvesse um desabamento, alguma coisa e me atingisse. O Procon de São Paulo deu um prazo de 72 horas para a concessionária Enel explicar a demora na retomada do serviço de energia elétrica na Grande São Paulo. Hoje, em uma reunião com prefeitos do estado, o governador Tarcísio de Freitas defendeu o fim do contrato com a empresa. Presta um serviço contribuinte, não pode mais estar aqui no estado de São Paulo. Nós vamos lutar com todas as forças até o fim para fazer essa concessionária ruim do nosso estado. Em nota, a concessionária Enel disse que tem realizado uma série de melhorias para aprimorar o serviço prestado, mas não comentou as críticas do governador Tarcísio de Freitas. Também foi dia de avaliar estragos da tempestade no interior paulista. Uma ambulância chegou a capotar por causa do vendaval. Em Araçatuba, a terça-feira começou com muita limpeza. Esta é uma das caixas d'água que caíram ontem do alto de um prédio em construção durante a tempestade de areia. Uma ambulância tombou por causa do vendaval. As passageiras foram resgatadas por outro veículo e já receberam alta. Não tinha visão, tampou tudo. Foi muito rápido. Em Tietê, o temporal derrubou postes e árvores que hoje ainda continuavam no chão. A boa parte, se não metade do município ficou sem energia ontem e está se restabelecendo na verdade. Em Porto Feliz, a ventania arrastou a cobertura de uma fábrica de carros. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, 30 funcionários ficaram levemente feridos. A produção de veículos foi suspensa. Em Bauru, a ventania chegou a 90 km por hora. Segundo a Defesa Civil, o fenômeno pode ser considerado uma tesoura de vento, que ocorre quando há uma variação rápida e brusca na velocidade do vento em uma distância curta. O terminal rodoviário de Bauru, que estava sendo reformado, teve parte da cobertura arrancada durante o vendaval. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Por causa dos estragos, a rodoviária funciona com restrições de acesso. Os moradores lamentaram os prejuízos. Eu liguei para minha esposa, ela estava em plantão, assim, chorando muito, e eu peguei e falei, calma, porque não tem o que fazer, né? Acabou com tudo, os móveis, tudo, a gente perdeu tudo. Depois das tempestades, é o frio quem ganha destaque no sul e no sudeste do país. Lidiane Sayuri com a gente. E aí, Lid, vai esfriar ainda mais? Boa noite. Sim, Edu, essa semana será mais fria. Boa noite para você. Mariana, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, a massa de ar polar mantém as temperaturas mais baixas. Pode gear nas serras gaúcha e catarinense. Em Florianópolis, o sol aparece entre nuvens e pode garoar, máxima de 22 graus. Em São Paulo, dia nublado, com garoa e até 17 graus. Em Teresina, tempo seco e calor de 38 graus. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no Sudeste. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas desde o Amazonas até o Espírito Santo. Amanhã, a frente fria mantém a umidade do Sudeste até o Norte, com risco de temporais entre Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, além do Acre, Amazonas e Rondônia. Chove forte também no litoral norte de São Paulo. Os ventos úmidos do mar provocam pancadas moderadas da Bahia até o Rio Grande do Norte. Os termômetros vão marcar até 18 graus em Curitiba, em Vitória, 27, 26 em Brasília, 32 em Porto Velho e até 31 em Fortaleza. Tempo Delivery. Direto de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, chegou o pedido do Marivaldo. Boa noite, Marivaldo. Quarta-feira com previsão de pancadas de chuva, máxima de 29 graus. Na quinta e na sexta chove de madrugada. O sol predomina e faz até 28 graus. O Anderson está de olho no tempo em Maringá, Paraná. Oi, Anderson. Os próximos dias terão sol e termômetros à tarde entre os 25 e os 27 graus. A gente quer te ver por aqui também. Participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lidiane. Hong Kong se prepara para a chegada de um super tufão nesta quarta-feira. Os bairros residenciais foram reforçados com sacos de areia e barreiras contra enchentes. O aeroporto de Hong Kong suspendeu todos os voos.
O tufão Ragasa, de categoria 5, a mais alta da escala, já deixou pelo menos 5 mortos e mais de 30 desaparecidos nas Filipinas e em Taiwan. Foram registradas rajadas de ventos de até 250 quilômetros por hora. Agora vamos conversar sobre o que disse hoje a Organização Mundial da Saúde. A entidade afirmou que não há comprovação de que o uso de paracetamol ou de vacinas provoque autismo. Essa foi uma resposta às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que relacionou o uso do remédio por mulheres grávidas ao risco de autismo em bebês. O porta-voz da OMS reforçou que os estudos não encontraram relação entre o medicamento usado como analgésico e antitérmico e o autismo. As evidências seriam, portanto, inconsistentes. Sobre as vacinas, ele também foi enfático: não causam autismo. Nesta segunda-feira, Donald Trump disse que grávidas não devem tomar paracetamol. Ele relacionou o uso do medicamento a um maior risco de autismo para os bebês. O autismo é um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta a interação social, a comunicação e a capacidade de relacionamento. Associações médicas brasileiras reforçam que não há estudos conclusivos sobre a relação entre o consumo de paracetamol por grávidas e o aumento do risco de autismo. A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia já lançou um informativo dizendo que não existe nenhuma relação causal comprovada entre paracetamol e autismo. No Brasil, 2.400.000 pessoas têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista, o que representa 1,2% da população. O paracetamol é considerado a única opção segura de venda livre para gestantes. Existem várias síndromes genéticas que aumentam substancialmente a ocorrência de autismo. A explicação para este aumento não está no uso de um simples medicamento. É possível dizer que o uso de paracetamol é seguro para a gravidez. Ainda hoje, o Conselho de Ética da Câmara abre um processo que pode cassar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. E veja também, chefe do PCC é morto em troca de tiros com a polícia em São Paulo. Cleberson dos Santos teria recebido ordem para matar o ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes em 2019. No domingo, a partir das 8 da noite, a Record transmite o clássico das multidões. Corinthians e Flamengo se enfrentam em São Paulo pelo Brasileirão. Um encontro que vai ser daquele jeito, né? As duas maiores torcidas do país é sinônimo de casa cheia, meu amigo. Bruno Lohan está com a gente porque a venda de ingressos começou, né? Pois é, Edu, é daquelas semanas mais do que especiais. Boa noite a você, boa noite, Mariana, e a todos que acompanham o JR. A expectativa é de cerca de 45 mil pessoas na Neoquímica Arena. E ao contrário do que acontece nos clássicos paulistas, teremos a presença de torcedores das duas equipes, o que vai deixar o estádio ainda mais bonito. O Flamengo é líder em campo e na arquibancada. O rubro-negro é o primeiro em média de público no Brasileirão. São quase 59 mil torcedores por jogo no Maracanã. Enquanto a nação canta, Arrascaeta e companhia encantam. Em casa, o time não perdeu nenhuma partida nesse campeonato. Mas o próximo jogo é fora do Rio e contra outro fenômeno de torcida. O Corinthians vai enfrentar o Flamengo aqui na Neoquímica Arena. O Timão é o terceiro time que mais leva público no campeonato. A média é de quase 41 mil torcedores por partida. Mas lidera o ranking de ocupação de estádio. Quando o bando de loucos vem aqui torcer, deixa poucos espaços vazios. Em 11 jogos em Itaquera, a torcida corintiana ocupou mais de 83% do estádio. Palmeiras, Bahia, Flamengo e Cruzeiro vêm na sequência, mas nenhum deles passa dos 80% de ocupação. Sabe o que isso significa? Que o estádio vai lotar novamente. O corintiano é um bando de louco, nunca mais, jamais vai abandonar o seu time e é sempre casa lotada aonde for, em qualquer lugar do país. Domingo, quanto mais cheio, mais bonito fica o Propopó. E vai Corinthians.
E se você não conseguiu o ingresso para esse jogaço de bola, fique tranquilo, porque a Record, o R7 e o Record Plus vão transmitir Corinthians e Flamengo ao vivo, a partir das 8 da noite nesse domingo. Obrigada, Bruno. Veja ainda hoje, uma pesquisa revela que a maioria dos trabalhadores de aplicativos sofre com baixa remuneração, jornadas exaustivas e insegurança financeira. E já no próximo bloco, um encontro de Lula e Trump na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Durante conversa rápida, presidente brasileiro aceita convite de Trump para a reunião. Uma troca de tiros na zona leste de São Paulo terminou com a morte de um criminoso foragido da justiça. Um homem que era apontado como um dos chefes do PCC naquela região. Segundo o Ministério Público, ele já tinha recebido uma ordem de Marcola para executar o então delegado-geral Rui Ferraz Fontes em 2019. O confronto foi nessa casa. A polícia estava na região para prender Cleberson Paulo dos Santos, de 41 anos. Ele foi baleado e morreu. A injusta agressão foi revidada, ele foi alvejado, desarmado e socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao PS local. Conhecido como Nego Mimo, Cleberson estava foragido desde 2022, quando não voltou de uma saída temporária. Ele cumpria a pena por homicídio e era responsável por garantir que as regras da facção fossem seguidas na região. Ele também seria integrante do chamado Bonde dos 14. Uma denúncia do Ministério Público revelou que, em 2019, Cleberson recebeu a missão de matar o então delegado-geral Rui Ferraz Fontes. A ordem teria sido dada por Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola. O nome de Cleberson não consta na lista de suspeitos pelo assassinato do delegado aposentado. Investigadores apuram se ele teve algum envolvimento no crime. Hoje, mais testemunhas foram ouvidas. A polícia teve acesso ao resultado preliminar da perícia realizada na casa de Mongaguá, que pode ter sido usada pelos assassinos do ex-delegado-geral. O relatório revela que as digitais coletadas no endereço são diferentes daquelas encontradas na casa de Praia Grande. Os investigadores já sabem que Luiz Antônio de Miranda alugou o imóvel que teria sido usado como base para os criminosos. Ele também seria o responsável por esconder um dos fuzis usados. Vizinhos disseram que Luiz foi visto com um dos carros usados no ataque. Além dele, outras 3 pessoas continuam foragidas. A última delas não teve a identidade revelada. A Justiça da Paraíba aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réus o influenciador digital Ítalo Santos e o companheiro dele, Israel Vicente, por produção de conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes. Ítalo e Israel estão presos desde o mês passado. A defesa deles ainda não se manifestou. O ex-atleta de tênis de mesa Hugo Oyama, de 56 anos, passou por uma cirurgia no coração depois de sofrer um infarto. Segundo a equipe médica do hospital em São Paulo, o paciente está na UTI e se recupera bem. Ainda não há previsão de alta. Uma mulher foi presa por aplicar o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela em turistas no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança mostram a suspeita entrando em um prédio acompanhada de 2 vítimas. Horas depois, ela deixa o local carregando uma televisão. Paloma Cavalcante é investigada por pelo menos 6 crimes. A abertura da Assembleia Geral da ONU foi marcada por um encontro há muito esperado. Os presidentes Lula e Trump tiveram o primeiro contato pessoal desde a posse. O encontro foi rápido, durou segundos, logo depois do discurso de Lula. Os enviados especiais Matias Brotero e Arthur Coimbra acompanharam o dia do presidente brasileiro. Tradicionalmente, o Brasil abre os discursos dos chefes de Estado. No pronunciamento, o presidente Lula defendeu uma solução para a guerra entre Rússia e Ucrânia, condenou o conflito no Oriente Médio e cobrou urgência da comunidade internacional para combater as mudanças climáticas. Bombas e armas nucleares não vão nos proteger da crise climática. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade.
será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta. O presidente falou da necessidade de regulamentar as plataformas digitais e, sem mencionar o presidente Trump, criticou as tarifas de 50% cobradas pelos Estados Unidos. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. E ainda defendeu a justiça brasileira. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governos ditatoriais. E citou a condenação do ex-presidente Bolsonaro. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. O presidente americano, que falaria logo depois, acompanhou o discurso de Lula já na ONU. Os dois se encontraram e se cumprimentaram nos bastidores. Foi uma conversa breve, menos de 1 minuto. Tempo suficiente para o republicano ficar com uma boa impressão e convidar Lula para o encontro na semana que vem. Segundo fontes do governo brasileiro, o convite foi aceito. Lula ainda participou de um evento para apresentar o Fundo de Florestas Tropicais, uma iniciativa para remunerar países que preservam o meio ambiente. Como o Matias disse, ao ocupar a tribuna da ONU, logo depois do presidente Lula, o Donald Trump mencionou esse breve encontro e disse que houve uma excelente química entre os dois. Falando de improviso, Trump mencionou o rápido encontro com Lula. We had a good talk and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. O presidente americano falou por mais de 1 hora e começou com uma reclamação. O aparelho onde deveria estar o texto não funcionou. A pessoa responsável está bem encrencada, brincou. Is in big trouble. Trump leu o discurso no papel, falou sobre o próprio governo, citou a queda da inflação e o aumento no número de empregos. Sobre a guerra na Ucrânia, pediu que os outros países parem de comprar da Rússia. Sobre as tarifas, disse que países como o Brasil estão sofrendo as consequências de censurar cidadãos. Nesta terça-feira, o presidente Trump ainda teve encontros com os presidentes da Ucrânia, da França e da Argentina. Enquanto delegações de centenas de países chegavam a Nova York, o serviço secreto desarticulava uma central clandestina de telecomunicações. Segundo as autoridades, a rede, com mais de 100 mil números anônimos de telefone, seria capaz de provocar um apagão nas torres de celular na cidade. Os criminosos poderiam disparar de uma só vez milhões de mensagens de texto e ligações anônimas. Na reportagem ali do Vandré, você viu o presidente da França, né? Emmanuel Macron, pois ele foi barrado ao tentar atravessar uma rua em Nova York, ali nos Estados Unidos. Macron saía da sede da ONU quando deu de cara com esses agentes da polícia que tinham fechado o acesso, porque para a passagem da comitiva do presidente anfitrião, o presidente americano Donald Trump. Em tom ali de bom humor, o francês pegou o telefone e ligou para Trump, pedindo a liberação da rua. Bom, o pedido não foi atendido. Macron está aí, ó, caminhando a pé até a embaixada francesa nos Estados Unidos, o consulado. O Conselho de Ética da Câmara abriu o processo contra o deputado Eduardo Bolsonaro. E esse é o processo que pode levar à cassação do mandato. Cristina Lemos, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Pode sim, e um dos motivos é o excesso de faltas ao trabalho. Como se sabe, o deputado Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde fevereiro. Já o presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu que Eduardo Bolsonaro não pode assumir a função de líder da minoria, como pretendiam seus aliados, para evitar que ele perdesse o mandato. A ação apresentada pelo Partido dos Trabalhadores pede a cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar. As acusações contra o deputado vão desde o incentivo dele às sanções do governo americano contra o Brasil até as faltas injustificadas na Câmara desde agosto.
O processo pode levar até 90 dias para ser concluído. Para tentar salvar o mandato do deputado, aliados recorreram ao entendimento da direção da Câmara, que em 2015 autorizou abono de faltas para líderes. O PL então indicou Eduardo Bolsonaro para assumir a liderança da minoria, mas o presidente da Câmara rejeitou a indicação. Hugo Mota levou em conta um parecer da Câmara. Segundo o documento, evidencia-se a incompatibilidade do exercício da liderança da minoria na Câmara dos Deputados pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, visto que se encontra ausente do território nacional, não tendo atendido ao regimento interno da Casa. O uso das tecnologias do Infoleg e aquilo que aos líderes é dado a condição de não terem as suas faltas contabilizadas, é justamente para que o líder possa exercer o seu mandato aqui na casa em outras atividades. E o deputado Eduardo Bolsonaro não está em território nacional, como nós todos sabemos. Em uma rede social, Eduardo Bolsonaro afirmou que se tivesse roubado bilhões de reais de aposentados e pensionistas do INSS, o PT, PSOL e radicais de esquerda não estariam perseguindo o mandato. Muito pelo contrário, estariam até defendendo. E completou dizendo que não é bandido. O relator da PEC das prerrogativas no Senado entregou à Comissão de Constituição e Justiça da Casa o parecer que recomenda a rejeição ao texto. Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, afirmou que a proposta, que amplia a proteção judicial aos parlamentares, transforma o poder legislativo em uma espécie de abrigo seguro para criminosos. O texto, que já passou pela Câmara, deve ser votado nesta quarta-feira na CCJ do Senado. O presidente Lula declarou a auxiliares que pretende nomear o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, para a Secretaria-Geral da Presidência. O cargo é um dos mais próximos ao presidente, tem gabinete no Palácio do Planalto e entre as atribuições deste ministério está a articulação com os movimentos sociais. A função hoje é exercida por Márcio Macedo, do PT. A mudança deve ser oficializada depois da volta do presidente dos Estados Unidos. Mariana, Edu. Obrigado, Cris. A atriz ítalo-francesa Cláudia Cardinale morreu hoje, aos 87 anos, em Paris. Cláudia Cardinale nasceu na Tunísia, filha de pais italianos. Depois de vencer um concurso de beleza, se mudou para a Itália, onde iniciou a carreira. Atuou em mais de 150 filmes. Se consagrou como uma das musas do cinema italiano. O sucesso também a levou a Hollywood. A agente da atriz confirmou a morte, mas não a causa. Em comunicado, disse que ela morreu em casa, na presença dos filhos. Agora uma informação importante para quem costuma frequentar restaurantes e dar gorjetas, né, Edu? O governo de São Paulo identificou que alguns estabelecimentos estão descumprindo regras tributárias sobre as gorjetas que são pagas aos garçons. Quando o atendimento é bom, o Rinaldi sempre acha a gorjeta justa. Depende do lugar que a gente vai, é muito bem atendido, então vale a pena, é um dinheiro que é bem gasto. Para o Kleber, que é garçom há 15 anos, o dinheiro extra faz diferença. É uma ajuda para a gente, a família está esperando em casa e a conta não para de chegar e a gente precisa pagar. A gorjeta que entra na conta é repassada ao funcionário e, por lei federal de 2017, deve constar no holerite do trabalhador para o recolhimento de contribuições previdenciárias e impostos sobre a folha de pagamento. Para compensar os descontos, alguns bares e restaurantes elevam a taxa de serviço para até 15%. Essa porcentagem a mais em São Paulo gera cobrança de imposto para as empresas. Na semana passada, a Federação dos Bares e Restaurantes enviou um pedido ao governo do estado para suspender a taxação. A Secretaria da Fazenda e do Planejamento explica que as gorjetas de até 10% são isentas, mas desde 2012, por lei, se o cliente pagar um valor maior, a diferença é tributada com alíquota de 4% de ICMS. Segundo a Secretaria, não houve qualquer mudança na legislação ou nova cobrança. O que há, na verdade, é um simples, eventualmente, cumprimento da norma que existia desde 2012 em alguma fiscalização. Isso pode ocorrer. A Secretaria da Fazenda de São Paulo identificou estabelecimentos que descumpriram a regra tributária. Não deduziram corretamente do faturamento
os valores de gorjetas para não pagar imposto. Se eventualmente algum contribuinte não tem cumprido a regra, é dever da administração tributária fazer com que ele cumpra. O secretário executivo da Fazenda explica que a cobrança sobre gorjetas acima de 10% não altera o valor recebido pelos trabalhadores. A tributação não deduz da gorjeta. Se a gorjeta é maior que 10%, ele deduz até o limite de 10% e oferece a tributação, a receita bruta dele, com a dedução até 10%. Veja a seguir. Ministério da Saúde recomenda mamografia para mulheres a partir dos 40 anos. E ainda, a polícia de São Paulo investiga uma fraude milionária. Influenciador é suspeito de chefiar uma quadrilha que desviou mais de 140 milhões de reais de um banco. O Ministério Público Federal pediu explicações às plataformas digitais sobre o cumprimento de medidas de proteção a crianças e adolescentes na internet. Foi enviado para os gestores do Instagram, YouTube, WhatsApp e TikTok no último dia 18. O documento questiona quais protocolos de proteção já foram adotados e que mecanismos de supervisão as empresas oferecem aos pais de crianças e adolescentes. As plataformas têm 60 dias para responder. O Ministério Público Federal também quer detalhes sobre ferramentas em estudo para restringir o acesso de menores de idade a conteúdos impróprios. O Google e a Meta disseram que não vão comentar o assunto. A empresa responsável pelo TikTok não retornou nosso contato. Depois que o presidente Donald Trump sinalizou um encontro com o presidente Lula, como você viu no bloco anterior, o dólar caiu mais de 1%. Terminou o dia assim, a R$ 5,27, menor cotação desde junho do ano passado. Já o Ibovespa fechou em alta de 0,91% aos 146.424 pontos, novo patamar recorde. Os investidores se animaram com a possibilidade de avanço nas negociações sobre o tarifaço americano. E um temporal atingiu Goiânia no final da tarde de hoje. Foram registrados ventos de 35 km por hora. Diversos carros e até uma van cheia de passageiros foram atingidos por árvores que caíram com a ventania. Não houve feridos. Ruas ficaram totalmente alagadas. Numa academia, o teto não foi capaz de conter a chuva. Uma adolescente de 17 anos morreu depois de levar um choque com a queda de um transformador. No Ceará, a polícia investiga a morte de uma adolescente de 16 anos na cidade de Pedra Branca. Ela saiu com amigos. O corpo foi encontrado numa casa em construção. Gabriele Moreira, a rainha da cavalgada de Pedra Branca, se destacou nos últimos anos pelas participações em eventos culturais e concursos de beleza. Na madrugada da última sexta-feira, a adolescente de 16 anos foi encontrada morta em uma casa ainda em construção, na cidade de pouco mais de 40 mil habitantes, a 260 quilômetros da capital Fortaleza. Por volta de 00:30, eu estava dormindo e o telefone tocou, era a mãe dela. A mãe dela disse que, Valber, a Gabriela está morta. De acordo com o pai de Gabriele, ela saiu com uma amiga e outros 2 rapazes. Um deles seria o namorado da adolescente. O grupo teria ido primeiro a um bar e depois para casa em construção. Diz que estavam bebendo e ela passou mal, caiu e levaram para uma cisterna, colocaram em cima da cisterna e ligaram para o SAMU. O caso é investigado pela Delegacia de Pedra Branca. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que apenas após o laudo da perícia será possível determinar as causas da morte. O documento deve ficar pronto em até 15 dias. Um laudo preliminar apontou que Gabriele tinha alimento preso na traqueia e descartou sinais de agressão ou abuso sexual. Os amigos que estavam com a adolescente serão ouvidos pela polícia nesta quarta-feira. 5 pessoas de uma mesma família foram presas em Goiás por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Goiânia e em cidades da região metropolitana. Os policiais apreenderam dinheiro, drogas e armas. Uma pistola e pacotes de cocaína estavam no forro do teto de uma casa.
Segundo a polícia, o grupo usava a compra e a venda de carros para lavar o dinheiro do tráfico. Esse casal ele adquiria vários veículos em leilões com o dinheiro proveniente do tráfico de drogas e registrava esses veículos formalmente em nome de parentes e de amigos. Em seguida, eles vendiam esses veículos a fim de dificultar o rastreamento. A justiça determinou o bloqueio de quase 7 milhões de reais dos investigados. 8 suspeitos foram presos. 5 pessoas são da mesma família. O chefe do esquema já estava preso e, segundo a polícia, os parentes seguiram com o esquema criminoso. Um dos detidos é o advogado da família. Ele teve um papel essencial para perpetuar essas atividades criminosas. Ele transmitia as ordens desse traficante para a companheira dele, que estava em liberdade, e ela passou a gerir as atividades criminosas do grupo. A Polícia Federal investiga fraudes em contratos para a limpeza e tratamento da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Um servidor municipal foi afastado. As buscas foram neste prédio onde funcionam a Superintendência de Desenvolvimento e a Diretoria de Gestão de Águas Urbanas de Belo Horizonte. As supostas fraudes envolvem contratos feitos sem licitação, avaliados em 40 milhões de reais. O dinheiro seria destinado para a limpeza e tratamento da Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões postais da capital mineira. As investigações apontaram indícios de crimes como organização criminosa, corrupção ativa, prevaricação, fraude em licitação e execução de crime ambiental. Um servidor municipal suspeito de receber propina foi afastado e teve quase 450 mil reais bloqueados pela Justiça. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que apresentou documentos e segue à disposição para os esclarecimentos necessários. Disse ainda que a empresa foi contratada sem licitação, já que é a única autorizada pelo IBAMA a utilizar um produto controlado no tratamento da água. A poluição na Lagoa da Pampulha é um problema antigo. Não é possível que desde 1930 se está julgando esgoto na Pampulha. Essas pessoas estão brincando, enrolando a sociedade com um discurso falso. Um influenciador digital é procurado pela polícia por envolvimento em uma fraude milionária contra um banco. Ele e outros suspeitos desviaram mais de 146 milhões de reais. Nas redes sociais, Gabriel Spallone, de 29 anos, se apresenta como empresário de sucesso e ostenta luxo. Para a polícia, ele é chefe de um esquema milionário de fraude bancária. Ele agora apagou o perfil do Instagram, mas a gente sabe que ele tinha mais de 850 mil seguidores e ele conferia uma credibilidade, né, para o grupo. Segundo a polícia, a quadrilha desviou de um grande banco mais de 146 milhões de reais em transações via Pix em apenas um dia. Os criminosos usaram login e senha de funcionários de uma empresa prestadora de serviços. Os investigadores ainda não sabem como eles conseguiram essas informações. 2 homens foram presos nesta terça-feira. Um deles foi detido em um apartamento de alto padrão na zona oeste da capital paulista. Na garagem, a polícia apreendeu este carro de luxo, avaliado em 600 mil reais. Eles seriam operadores do esquema. Nós não conseguimos localizar as defesas da dupla. Já o advogado do influenciador disse que Gabriel é inocente. O Gabriel é um empresário idôneo, ele nega qualquer prática de crime, ele é um empresário, dono de uma empresa intermediadora de pagamento, com um sistema de compliance devidamente instituído. A investigação já comunicou à Polícia Federal para incluir o nome de Gabriel Spallone na Interpol, a Polícia Internacional. O delegado explicou que celulares e computadores apreendidos hoje podem revelar outras fraudes. E agora, com a divulgação disso, né, eventuais pessoas que foram lesadas por esse grupo, vamos procurar aqui e a gente vai trabalhar com essa informação. Você vai conhecer agora os detalhes de uma pesquisa que revela um cenário de precariedade na vida de trabalhadores de aplicativo no Brasil. A maioria relatou baixa remuneração, jornadas exaustivas e insegurança financeira. Há quase 10 anos, como motorista de aplicativo, Carlos acompanhou as mudanças no setor ao longo do tempo. Ele reclama da falta de apoio. A gente não tem auxílio, a gente não tem uma assistência de seguro, a gente não tem nenhuma assistência quanto
a manutenção. Você não tem como, no trânsito do Rio de Janeiro, estar 12 horas dentro de um carro. Os ganhos baixos e a falta de direitos básicos são os principais problemas relatados por quem trabalha com aplicativos de transporte, entrega e serviços. Foi o que constatou um projeto brasileiro em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra. O estudo analisou as 10 plataformas mais populares do Brasil e avaliou critérios que definem o que seria um trabalho justo. Pela pesquisa, a plataforma poderia somar até 10 pontos se preenchesse os requisitos básicos e oferecesse condições melhores aos trabalhadores. Das 10 empresas, só 2 pontuaram e, mesmo assim, com apenas 1 ponto cada. As plataformas digitais ao redor do mundo não concedem um nível de trabalho para trabalho decente por si só, sem a força de uma legislação, sem o reconhecimento de sindicatos e a negociação coletiva e a garantia de direitos trabalhistas. O Ministério da Saúde divulgou novas regras para a realização de mamografias pelo SUS. Os exames agora podem ser recomendados para mulheres a partir de 40 anos. Ao fazer a mamografia preventiva, Yara descobriu um tumor na mama e começou o tratamento a tempo. Fiz a cirurgia, fiz a radioterapia, retirei só a partezinha ali. No Brasil, o câncer de mama é a principal causa de morte pela doença em mulheres. 37% dos diagnósticos são feitos já nos estágios mais avançados. Existem lesões muito pequenas, que são aquelas mais curáveis, que só são vistas pela mamografia. Até agora, o protocolo oficial do SUS orientava a mamografia apenas para mulheres entre 50 e 69 anos a cada 2 anos. Com as mudanças apresentadas hoje, o Ministério da Saúde passa a recomendar o exame já a partir dos 40 e até os 74 anos. Os profissionais da atenção primária à saúde vão colaborar com uma busca ativa de pessoas nesta faixa etária. Aproveitar que o CPF agora passa a ser o número único do SUS, então poder utilizar isso como instrumento que facilita o segmento e o rastreamento do que a pessoa está fazendo no serviço de saúde, né, e irmos atrás. À 00:30 tem mais Jornal da Record para você. Confira a edição de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a série A Vida de Jó e logo depois de Reis tem a primeira formação da roça da temporada ao vivo em A Fazenda. Não perca. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite e até lá. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.